Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, falando sobre a alimentação infantil, alguns mitos e verdades. E agora eu converso novamente com a doutora Denise. Doutora, o que eu percebo? Que aqui na nossa capital amazonense, até mesmo nos outros estados, o que as mães fazem? Vou dar uma comida mais leve para o meu filho e acabo dando a sopa de feijão, caldinho, peixe desfiado. O que a gente pode falar a respeito disso? É correto ou não? Não, não é correto. Porque quando eu dou refeição diluída, eu diminuo as calorias. Certo? A criança não vai receber as calorias necessárias para o seu crescimento e seu desenvolvimento. E então, eu acabo com todos os zinhos. Suquinho, sopinha, caldinho. Por quê? Atualmente, o recomendado é que os alimentos sejam oferecidos espessos desde o início. Aí eu questiono a mãe, suco é espesso? Não, sopa é? Não, então não podemos. A consistência para a gente começar a alimentação complementar é sob forma de papa ou de pirês, certo? E com o tempo, a gente vai secando cada vez mais o caldo de forma que eu transformo num pirão grosso. E a partir do momento que a criança está tendo boa aceitação, eu começo a deixar pedaços de alimentos para que a criança inicie o seu processo de mastigação. Entendeu? Quando chegar a hora dos alimentos sólidos, ela não tenha problema de mastigação. E é importante antecipar, porque se eu perceber que a criança tem um problema, a gente já vai trabalhar com fonoaudiólogo para resolver esse problema. Entendeu? Muitas crianças têm seu crescimento e seu desenvolvimento atrasados, digamos assim, porque não se tem esse cuidado. E muitas vezes você tem que insistir muito com as mães. E o problema do pediatra qual é? As crianças estão na creche, nas escolinhas, ficam com uma babá que quer assistir televisão, fica com ela no colo o dia todo. E é mais fácil dar uma mamadeira com qualquer coisa dentro e elas ficam tranquilas. Ou então são as avós, muitas delas já têm uma idade mais avançada, já não tem aquela paciência, aquele cuidado. Mas não são todas, tá? Eu adoro as avós. A avó tem mais cuidado, já tem uma experiência, Exatamente. Né? Agora, doutora, ficou em dúvida, a partir de que momento a gente deve oferecer esses alimentos mais líquidos, no caso sopas e até mesmo caldos? Bom, na realidade, a partir do momento que a criança se acostuma com a consistência, ela vai para o alimento sólido, que adulto toma vitaminada, por exemplo. Não toma, né? Mas eles tomam água. A água é importante em todos os intervalos das refeições. E depois de 2 anos, acredito que, eventualmente, a criança possa tomar uma sopa. Eu não sei, a minha colega aqui, o que ela tem a dizer a respeito disso. Mas isso é quando ele passa para a alimentação da família, depois de 1 ano de idade. E é um período de transição que é muito importante, porque, às vezes, a alimentação da família é inadequada. E isso vai influenciar também no crescimento da criança. Acredito que ela possa complementar isso aí. A Rita, que tem experiência em consultório e também é professora universitária, o que você tem para nos contar a respeito disso, dessa tradição das mães? Na verdade, complementando o que a doutora falou, no caso do caldinho de feijão, quando eu ofereço para a criança um caldinho de feijão, não tem nem a quantidade adequada que ela está pensando em fazer em relação a vitaminas e proteínas, porque a maioria das pessoas indicam que caldinho de feijão é bom para anemia, então vamos dar para a quantidade de ferro aumentar, mas não é interessante a gente complementar com um caldinho de feijão, e sim a gente poderia dar uma carne com o feijão já amassado, então uma forma mais sólida para até melhorar a musculatura, já treinar a musculatura da boca para influenciar a futura mastigação de alimentos sólidos. Então é importante sim a gente dar o feijão, mas não em forma tanto de caldinho, e sim já começar a iniciar alimentos sólidos e não dar só o feijão. A gente precisa de proteína. A partir dos 6 meses, o leite da mãe já vai ficando mais pobre em proteína. Então, eu preciso complementar a alimentação da criança com proteína. E onde é que eu encontro proteína? Nas carnes, no frango, no peixe e no feijão, no ovo também, que a gente pode sim oferecer ovo para a criança a partir do momento que ela vai se adequando e vendo o que ela gosta e o que ela não gosta. Esse também, essa situação aí do que gosta e do que não gosta, que tem que ser oferecido até a gente fala assim, mais de 10 vezes em diferentes tipos de preparação.
é uma papinha, ou então coloque em outra forma de apresentação, que ela vai se interessando para ela consumir. Entendeu? Nunca dizer que ela não gosta de um alimento, você experimentou só uma vez ou nem experimentou. Às vezes é a mãe, né, que fala, não, mas ele nem gosta, mas ele nem experimentou Porque ainda. a mãe também não gosta, Porque né, a mãe também, não gosta, muitas então vezes. a criança também não vai gostar. Então a gente tem essa dificuldade. Até numa fruta muito conhecida, o abacate, a gente não oferece para a criança com medo. Até a gente fala, mas é porque é assim, assim. Não, o abacate é uma fruta riquíssima em gorduras boas e que pode ser incluída na alimentação da criança. Doutora, gostaria de complementar? Eu só gostaria de complementar no sentido de que os alimentos, nós estamos falando do feijão, né? Não é só o ferro, tem o zinco. O zinco é um mineral importantíssimo para o nosso crescimento, nosso desenvolvimento e para o nosso sistema de defesas do organismo. Então, por isso que a gente deve diversificar, colocar, quanto mais colorido o prato estiver, significa que mais nutrientes eu vou estar oferecendo para o meu filho. E com relação ao caldinho, ela falou do aporte calórico, que vai ser menor naturalmente, e ao mesmo tempo eu deixo de comer a polpa do feijão. Está certo que no início da casca é complicado, porque nem sempre, logo no início não dá. Mas depois eu vou ter que incluir, inclusive, a casca para eu fornecer fibras. O nosso aparelho digestivo precisa de fibras, principalmente porque a dieta láctea ela é constipante. E eu devo introduzir fibras na alimentação da criança para que ela não evolua com constipação intestinal. Às vezes eu pego criança que evacua a cada 5 dias. É como se fosse um parto para aquela criança. E quanto mais dói, mais ela aprende. E quanto mais ela aprende, mais as fezes vão endurecendo, porque na porção terminal do reto há uma reabsorção da água pelo organismo. E às vezes já aconteceu de virar pedra, de ter que operar para poder retirar o fecaloma. Agora, você falou, Rita, em tornar o prato mais colorido, mais atrativo e até mesmo de oferecer para a criança, como a doutora Denise falou, as frutas no seu tempo, experimentando de formas separadas para que a gente consiga até mesmo saber, enquanto mãe, pai, o que a criança não gosta, o que ela gosta, enfim, diversificar bastante. Agora, a gente eu vou pedir para a nossa produção colocar as nossas imagens que a Rita mandou para a gente, falando a respeito de uma aula, de como montar esse prato, de como tornar a alimentação mais atrativa, colocando verduras, frutas. Na verdade, você enviou pra gente, foi muito bacana essa ideia. Isso mesmo, essas fotos também são de autorias, assim, não só minha, mas como dos meus alunos também. Na verdade, a gente faz atividade e eles fazem toda aquela parte da criação. Então, essa forma de se alimentar com todos os alimentos ali de uma forma mais atrativa, são para aquelas crianças de fase já na fase escolar e pré-escolar. Então, que já podem estar consumindo a alimentação do adulto, né? De uma forma mais especificada. Então, a gente tem os pães, a gente pode colorir também, colocar dentro do pão as verduras que eles também não são muito habituados de consumir. Ou então até mesmo fazer o consumo de alimentos que eles não consomem, como as frutas, as verduras, de uma outra forma, de uma forma mais atrativa mesmo para a criança. Em que eu coloco a cenoura, a beterraba, até o couve, que ela não consome tanto, e até para colorir alguns outros pratos. Por exemplo, arroz com couve, que a gente também não tem o hábito de consumir, e fica um alimento riquíssimo, que pode ser influenciado na alimentação deles. Agora, o que me chamou muita atenção em relação ao cabelo dos bonecos e das bonecas, de que forma a gente pode colorir? Porque eu achei que, visualizando, fosse algum tipo de corante. O que a gente pode utilizar de corante natural? Corante natural, a gente tem a beterraba, que solta um pigmento muito bonito, que é das antocianinas, que são também compostos fenólicos muito importantes no nosso sistema também de defesa, que a gente faz tem os antioxidantes que diminuem os radicais livres. Então a gente tem a beterraba, até o próprio tucumã também, que ele libera aquela coloração alaranjada. A gente pode estar fazendo isso como liberação daquele pigmento bonito. O açaí também é um pigmento natural,
que nós temos também na nossa região, tem rico em compostos fenólicos e antioxidantes naturais. Então, que pode ser incluído nessa fase já escolar, pré-escolar, adolescente também, que eles não consomem muito porque tem vergonha, ou então que ninguém está comendo e eu como, mas é importante incluir na alimentação dessas pessoas também, desde a fase escolar, que é a partir dos 6 anos, até ao fim da adolescência mesmo. Então vamos fazer o seguinte, pode completar. Bom, tem um período importante na vida da criança que é a idade pré-escolar. Após 1 ano de idade, já diminui o apetite da criança. Ela não tem mais aquele crescimento rápido. Então, isso é um período crítico para as mães. O consultório enche, porque a criança não quer comer e o medo dela é que a criança emagreça. Como a gente vê as crianças periodicamente, você tem a oportunidade de estar examinando, conversando com os pais, tirando dúvidas, e ao mesmo tempo você mostrar para ela como é que está a curva de peso, a curva da estatura e também o índice de massa corporal. Que essa é, para mim, uma arma poderosa que eu tenho no consultório, porque eles estão vendo o que está acontecendo com aquela criança quando ela começa a ter um sobrepeso e evolui até para obesidade. Então, nessa idade pré-escolar, a criança começa a dizer não para tudo. Às vezes ela gosta e ela diz não. E ela tem um apetite muito seletivo. Ela é capaz de aceitar bem num período do dia um alimento e depois não querer mais. Isso é um desespero para as mães, que elas começam a trocar o alimento. E quanto mais ela troca, mais a criança persevera nisso. E é um drama, certo? Então, neste caso, normalmente a gente espaça o horário das refeições. Eu digo para as mães, eu tenho certeza que seu filho nunca sentiu fome. Ele não sabe o que é isso, ele precisa aprender o que é isso. Ele precisa aprender que a alimentação é muito importante para ele não sentir aquele desconforto. E como a criança está maiorzinha, a gente já vai trabalhando com ela sobre a importância do alimento para o crescimento, para o cabelo, para os olhos, enfim. E aí a gente, passado esse período, a gente entra num período menos crítico, que é a idade escolar. Que aí você já conversa diretamente com a criança. Ele já estudou na escola o que são proteínas, que são vitaminas, gorduras, açúcares, e aí dá para eu dialogar com o que ela aprendeu na escola. E com isso a gente consegue uma mudança de hábitos. Porque, por exemplo, eu mando experimentar até 15 vezes o mesmo alimento, mas não é ali na hora, com o chicote do lado, não. Ao longo do tempo, você vai acrescentando aquele alimento. E outra coisa, recomendação, começar em pequena quantidade no início, quando você for começar. Eu mando experimentar, eu faço um contrato com a criança. Você vai comer 3 porções. Se após a 3ª porção, você continuar achando horroroso, você não é obrigado a comer esse. Mas você vai comer os outros que você não achar que é horroroso. E assim a gente vai conseguindo ter mudança de comportamento. É uma negociação, né? Bom, doutoras, a gente vai para um breve intervalo, mas no próximo bloco, Rita, a gente já prepara aí a nossa montagem do prato, divertido, porque você sabia que é possível fazer um gatinho com essas frutas que estão aqui na mesa? Abacaxi, uva, maçã, tem o kiwi, o mamão. Daqui a pouquinho você vai aprender o passo a passo dessa montagem do prato. Então, não saia daí que o intervalo é rapidinho e a gente já volta. Até lá.